é meu, tem que ser. Eu nasci para o dinheiro e o dinheiro existe para mim, eu quero. Ora, os que querem ficar ricos, olha o segundo verbo, caem. Caem. Não necessariamente perdem o dinheiro. Não é disso que Paulo está falando. Ele está falando de outros valores, outros significados. O cara pode até manter a grana, mas cair. Ele está falando aqui com cristãos. É uma carta a um cristão chamado Timóteo, para que Timóteo instruísse outros cristãos. De uma comunidade cristã, ou de várias comunidades cristãs, com o ensino do Evangelho. Caem espiritualmente, decaem da graça de Deus, perdem a lucidez, ficam burros como Balaão. O apóstolo Judas diz que amou tanto o prêmio da riqueza da injustiça, que foi exortado por uma jumenta falante, de tão bloqueado cognitivamente que ele se tornou, ele ficou emburrecido espiritualmente, porque o amor ao dinheiro emburrece a mente, tira toda a lucidez cognitiva, o cara não enxerga mais nada, perde toda a sensibilidade, fica com o coração petrificado, dessensibilizado. Isso é trágico e é horroroso. Você se perde antes de morrer, você já está morto. Caem em tentação, caem no laço. A segunda palavra usada é cilada, que no grego equivale a cilada mesmo. Algo que é feito e posto para pegar você. E uma vez que você bote o pé ali, você está laçado. Cai em tentação, não para o desejo, vai se tornando compulsivo, quanto mais é compulsivo. Você já viu alguém chegar e dizer, não, eu já tenho bastante? É muito raro. Muito raro. E a maioria dos que dizem já tenho bastante se sentam em cima e não dividem nada com ninguém. Só são ricos que ficaram com preguiça de produzir mais. Mas a maioria esmagadora, 99% provavelmente, não se satisfazem jamais. São como sanguessugas, dá, quer mais, chupa. Caem em tentações que só crescem e crescem, botam o pé nas ciladas do abismo. E também caem em muitas concupiscências. Que é esse desejo insaciável, essa insaciabilidade. Eu quero mais, meu Deus, eu soube que tem mais isso, eu quero isto também, eu quero aquilo também. Não, eu não posso deixar de ter também isto. Eu quando olho, por exemplo, a vida do pobre do Elon Musk, uma pessoa até aqui que eu vejo com muita compaixão e misericórdia, porque é um pobre, cego, miserável e nu. É tão pobre que a única coisa que ele tem é ser o homem mais rico do mundo. Tamanha é a pobreza dele, porque no mais você não vê mais nada. Você só vê um cara querendo dominar a terra. Todos os meios de comunicação, de contato, quer ser o Adão de uma nova humanidade em Marte. Quer isto, quer aquilo outro. Você só não vê um investimento dramático na eliminação, na fome, na terra. Recursos para fazer algo dessa grandeza ele teria, mas não interessa. Infelizmente, e 1% que domina quase a riqueza do mundo inteiro, esse 1%, se tivesse 0,5% de solidariedade entre eles resolveriam o problema da fome do mundo e a crise ambiental teria um fim mais rápido do que a gente poderia positivamente alcançar.
esperando a boa vontade governamental do mundo que nunca chega, que é sempre atrasado até o calor nos torrar todo, e as águas subirem e nos consumirem, e o universo gritar contra nós e nos destruir. Cuidado, porque os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas e em muitas gulas concupiscentes, em insaciabilidade, em realidades insensatas, como eu disse, perdem a cognitividade, a sabedoria foge. O cara se torna esperto apenas para ganhar mais, mais e mais. Enquanto isso ele perde a alma, perde amores, perde afetividade, perde respeito, perde carinho, perde sensibilidade, perde humanidade, perde a ele próprio, perde tudo. Não ajunta tesouros nos céus, só acumula na terra e fica pobre. Não de dinheiro, mas de alma, de ser. Como Jesus disse, de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, ficar dono do mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o ser humano em troca da sua alma? O que dará? Cai em profunda insensatez, em insanidade, em realidades perniciosas. Tudo que fazem acaba em perniciosidade, em perversão, em corrupção do outro, da vida, do próximo, da sociedade. Porque onde quer que haja alguém com acumulação tão grande, à volta dele há milhões sem nada, porque os recursos são limitados. Os recursos do planeta não são ilimitados. Se 1% tem o que seria equivalente a 65% da população mundial, 65% da população mundial vai para a cama com fome. É uma questão de matemática básica, de aritmética quase idiota, mas que não se quer ver. De modo que esse querer, esse desejo, essa obsessão, essa compulsão, essa insensatez, essa perda cognitiva, essa perniciosidade, olha só o que Paulo diz, afogam, elas afogam, diluviam os seres humanos nelas mesmas. Você fica afogado pelo que vai supostamente conquistando e vai se afogando. Ninguém fica acima, ninguém se senta como no gibi do Tio Patinhas em cima da montanha de ouro. Você se afoga. As quais, essas coisas todas descritas por mim até aqui, em nome de Paulo, afogam os homens na ruína e na perdição. Olha que coisa mais violenta. Afogam os seres humanos na ruína e na perdição. Perdeu esse juízo, já era. Perdeu essa noção, acabou. Perdeu essa consciência que ser o senhor dessa gestão, perde a alma. Por quê? Você me pergunta por quê? Ora, porque o amor ao dinheiro, Paulo diz no verso 10, é a raiz de todos os males. Não tem ninguém aqui que não soubesse esse versículo, não tem ninguém aqui que não soubesse. Aqui, ó, tá vendo? Ninguém aqui que não soubesse. Todo mundo aqui já ouviu pelo menos essa frase. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso está na base profunda de todas as coisas. E não é preciso você ler Platão, saber sobre Sócrates, Epicuro, Zenão, os filósofos mais importantes
da literatura e da história do pensamento humano, nem tampouco os pós-medievais, nem tampouco os modernos, nem tampouco os pós-modernos. Nenhum deles chegou nesse nível de constatação. Nenhum deles. Nenhum deles teve essa coragem mais veemente, porque para ter essa coragem é preciso ter essa prática. E quem quer deliberadamente ter essa prática, se não for olhando para um tesouro muito mais sublime, maior, ajuntado em glória, em meu favor, nos céus. E como a maioria não tem essa transcendência, tudo que lhes sobra é o horizonte imediato. E aqui nesse horizonte imediato que vai do berço à sepultura, para a maioria das pessoas o que importa é ter, não é ser. E aí elas caem nessa cilada, tropeçam nesse abismo, caem no fundo desse poço sem fundo. Porque o amor, o querer, o desejar, o ter tesão pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Aí você vê a família rica, riquíssima. E eu conheço famílias muito ricas e já convivi com algumas delas, dizendo sempre ao dono da riqueza: cuidado, porque teus filhos ainda são pequenos. Quando eles chegarem na adolescência, você vai começar a ver divisões. Quando eles chegarem e se tornarem jovens, as divisões vão aumentar. E quando eles se casarem, a tua família vai se esfacelar. Esfacelar-se todinho. E olha, eu nunca errei uma única vez. Tudo que eu assisti foi esfacelamento familiar de quem não tomou uma posição antes. E a posição antes, eu dei conselhos várias vezes: cria um fundo. Coloca lá o bastante para que os teus filhos tenham educação. E eventualmente os teus netos, mas na gestão de terceiros, de modo totalmente impessoal, definido num pré-testamento. E o resto do teu recurso, já de antemão vai destinando, enquanto você está vivo, para você assistir com alegria o bem que os teus bens podem produzir na terra, em favor de milhões de outras pessoas. Eu fui ouvido por ninguém, porque é muito complicado. Porque o amor do dinheiro, o amor que o dinheiro causa na gente, essa paixão do dinheiro, não é só amor ao dinheiro, é o amor do dinheiro. Ele entra na gente e ele se transforma num ente vivo na gente. E ele ama no nosso lugar, e ele deseja no nosso lugar, e ele quer no nosso lugar, e ele possui no nosso lugar, e ganha vida própria em nós. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males que você possa conceber, imaginar ou inventar. Na base deles, o amor do dinheiro estará presente. Como na terra inteira, as guerras. Por que as nossas guerras sempre aconteceram, desde sempre, em qualquer fase da história da civilização humana? Por causa de dinheiro, de propriedades, de bens, de tesouros, de extensão de terra, de rios, de acesso a mares. Tudo isso é riqueza, é dinheiro, é posse, é dominação. Tudo isso pode ser transformado numa única palavra: riquezas, bens e posses. Assambarcam todas essas dimensões. O amor do dinheiro, quando entra em mim e me possui, e o que Paulo está dizendo é que a gente fica possesso por isso. A gente fica dominado de modo que o teu coach já nem sente isso. Ele olha para mim e me chama de otário, mal sucedido. Diz que eu tenho inveja dele. Deus me livre de inveja dele. Não quero nada dele, nem o dinheiro dele. Coisa nenhuma. Faz mal.
O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E preste atenção. E alguns, porque sempre tem alguns, nos dias de Paulo eram alguns. Nos dias de hoje, esses alguns viraram quase todos. Nos dias de Paulo eram alguns, nos nossos dias se tornaram quase todos. Mas usando a linguagem literal de Paulo, porque alguns, nessa cobiça, nesse desejo, nessa avidez, nessa fome concupiscente, se desviaram da fé, porque é impossível. O cara pode continuar dando dízimo, frequentando os cultos, levantando as mãos para o alto, dizendo que tudo que ele tem foi Jesus que deu, e ele tem para dar e vender, Jesus deu, mas ele perdeu a fé. Ele só não deixou de ser religioso. Ele até precisará mais da religião, porque a religião existe para abençoar esse tesouro. O pastor que é enriquecido pelo seu dinheiro precisa de você rico. E precisa de você fazendo-o rico. E quanto mais você o torne rico, mais ele vai te abençoar. Você quer ver ele parar de te abençoar? Pare de dar dinheiro para ele, que ele vai te amaldiçoar. Porque todo o amor que ele tem por você é também amor do dinheiro que está em você e que vem para ele. Mas ele não te ama, nunca te amou e nem te amará. Porque ninguém que ama o dinheiro ama pessoa alguma depois disso. Depois que o amor do dinheiro tomou conta do nosso coração, até os filhos deixam de ser os nossos amores. Até a mulher deixa de ser o nosso amor. Até mulheres deixam de ser os nossos amores ou paixões. É um poder avassalador que não tem concorrente e não tem igual quando toma conta de um coração humano. O amor do dinheiro está na base de todas as guerras, de todas as dominações, de todos os conflitos e do fim do mundo. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. Que fé? Da única fé. Dessa fé em Jesus, da fé no Evangelho, que diz que melhor é dar do que receber, que diz que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, que bem-aventurado é o generoso, que bem-aventurado é aquele que farta o pobre na sua pobreza e miséria, que bem-aventurado é aquele que divide, como diz os Salmos dizem, e o livro de Provérbios também, é aquele que socorre o pobre e o necessitado. Esse é o que pratica a verdadeira e única religião. Como diz o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que a verdadeira e única religião é socorrer os pobres, os órfãos e os necessitados nas suas calamidades. Não é dizer, não, eu sou de Deus, está tudo guardado, consagrado a Deus. Deus não vai querer a tua grana. Quem precisa dela é o teu irmão, é o teu próximo, é aquele que ensina a verdade, ou aquele que precisa de comida. Esses podem e precisam ser ajudados por você. Essa é a única religação que faz sentido. O resto é tapiação e é mentira. E você cai nessa mentira todo dia, está pensando que vai enganar quem? Vai chegar na presença de Deus com o quê? Com que desculpa? Com que papinho furado você vai chegar lá?